A desativação do Conselho do Meio Ambiente de Mococa deve ser investigada pelo Ministério Público e Câmara de Vereadores. Um morador denuncia que, com a extinção do CONDEMA, atividades ligadas à preservação estão sendo negligenciadas no município. Gutenberg é geólogo e foi indicado a integrar o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mococa, por meio da Fundação Ecologia e Vida, mas não chegou a participar de uma reunião sequer. O órgão foi desativado em outubro em um decreto assinado por Felipe Naufel, prefeito da cidade. A administração alega que o conselho, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, já estava inativo, justificativa que não agrada nem um pouco o morador. Então, a grande pergunta: a que interesses esse prefeito trabalha? A que interesses essa administração pública trabalha? Ele quer ser um ditador? Quer governar sozinho? Que assuma as consequências das coisas que ele está fazendo. O ambientalista exige que a extinção do CONDEMA, criado em 2009, seja analisada pela Câmara de Vereadores e cobra também a nomeação de uma nova chapa, respeitando o regimento interno do órgão. O conselho deve ser composto por 13 representantes do poder público e da sociedade civil organizada. As pessoas da cidade acham que o CONDEMA está atuante, que está aconselhando o prefeito, que está deliberando, que está vendo o que é melhor para o município. Mas nada disso está acontecendo deliberadamente. É que eles não montam o conselho, não fazem esse conselho funcionar. O Ministério Público também deve apurar a extinção do Conselho, uma vez que o órgão tem papel fundamental na proteção do meio ambiente e na qualidade de vida local. Entre as competências do CONDEMA está a obrigatoriedade de analisar e opinar sobre a destinação, a coleta e o tratamento do lixo. E a questão resíduos, segundo esse vereador, tem sido tratada com descaso no município. A começar pelo contrato emergencial para o recolhimento das 50 toneladas de lixo produzidas diariamente na cidade. Mesmo com uma licitação pronta, a Prefeitura optou por contratar sem concorrência. Somente no ano de 2019, o prefeito fez mais de 25 milhões de reais em contratação emergencial, sem licitação em várias áreas. E a questão da coleta do lixo, né, ele deixou precarizar as máquinas da prefeitura, a coleta feita pela prefeitura, para que justificasse uma contratação emergencial sem licitação. Negligenciada também está a coleta do lixo hospitalar. A Santa Casa ficou 35 dias sem o recolhimento do material contaminado. Os abrigos localizados a 100 metros da unidade de saúde, onde há pacientes internados, ficaram com amontoados de resíduos cirúrgicos. Se você negligenciar, como foi feito, a coleta, isso traz problemas ambientais, de saúde, enfim, transtornos para a população. E só para lembrar que em novembro de 2018 nós tivemos um problema semelhante. Eu acho que a administração pública de Mococa precisa ficar atenta para que esse tipo de problema não ocorra novamente. A Prefeitura diz que o pagamento do mês de dezembro sofreu atraso porque a empresa esqueceu de cobrar pelo serviço. Também justificou que o contrato emergencial para a coleta do lixo doméstico foi necessário para não deixar a cidade sem atividade. E sobre o CONDEMA, informou que não há previsão para reativar o conselho. Conversei hoje com todos os integrantes do Departamento de Meio Ambiente e eles me disseram que enviaram diversos e-mails a todas as instituições interessadas, contudo, não tivemos êxito até agora para angariar todos esses membros para realmente preencher e compor o CONDEMA. De fato, é de extrema importância a presença de um conselho dessa magnitude. Contudo, os serviços essenciais não podem ficar paralisados à espera de uma composição de um conselho que não consegue se estruturar. Então, a administração, em casos específicos, tem que atuar e tem que preservar os serviços essenciais da cidade. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora ele está ao vivo e tem mais informações, Ximene. Eu converso agora com o advogado Jaime Bulos, que vai tentar explicar um pouco da situação polêmica para a gente. A ação da Prefeitura, então, ao declarar um conselho inativo, é um retrocesso? Jaime, boa tarde.
Boa tarde. Sim, é um retrocesso, até porque todo o conselho, né, principalmente o CONDEMA, que é um conselho que visa ali a questão ambiental, ele na realidade é uma gestão social de apoio às políticas públicas. Então ele precisa ter ali, precisa funcionar para que haja discussões, para que haja diretrizes para as políticas públicas voltadas à questão do meio ambiente. Então, você não ter mais esse conselho passa a ser um retrocesso para a questão ambiental do município. Com essa desativação do CONDEMA, a sociedade perde em que sentido? Em todos, porque todo o conselho, não só o CONDEMA, ele é uma participação da sociedade, né? Porque o conselho é formado ali por entidades e que visam discutir os assuntos que são importantes para a sociedade. E no caso da questão ambiental, esse conselho é de suma importância porque é ele que vai pautar as diretrizes para as políticas públicas que precisam ser realizadas pela administração. E a falta dele vai fazer com que hajam os problemas que a gente viu na matéria. Agora, o CONDEMA, para andar realmente, precisa de quê? Ele precisa ser reativado novamente, né? Precisa de um projeto para que reative esse conselho. Esse conselho precisa ser composto por entidades. Essas entidades precisam ter ali serem voltadas especificamente para a questão ambiental. Não dá para você ter um conselho chapa branca, um conselho que não atue, um conselho que não faça nada. Então, o conselho precisa ser, além dessa composição, ser um conselho ativo. E o que a gente viu na matéria, o que a gente viu que ocorre lá em Mococa, é que o conselho era um conselho inativo e composto, inclusive, por pessoas que não tinham qualquer conhecimento da questão ambiental. Então, diante disso, qual deve ser a atuação do Ministério Público e dos vereadores frente a essa desativação do Conselho? A gente sempre tem que lembrar que a Câmara ela é a participação popular na administração. Então, os vereadores devem, de imediato, aprovar a reativação do Conselho, fazer uma eleição para que sejam nomeados os novos conselheiros e o Ministério Público tomar as medidas judiciais cabíveis caso a Prefeitura descumpra a reativação desse conselho. A quem interessa um cidadão consciente quanto ao meio ambiente que cobra atitudes como essa do vereador de Mococa? É sempre importante que o cidadão tenha essa consciência não só dos problemas ambientais, mas de qualquer problema que assola o seu município. E é óbvio que a informação, né, um cidadão bem informado, ele vai lutar e vai reivindicar pelos seus direitos. E muitas vezes o que a gente vê, não só em Mococa, mas na maioria das cidades, é que quanto menos informação, mais fácil eu conduzir, mais fácil eu ter ali meios, né, para que as coisas não saiam de acordo com o interesse da população. E dá para a gente explicar aí o porquê que o meio ambiente é tratado com tanto descaso pelas administrações públicas? Olha, a gente sempre que faz essas matérias, eu bato muito nessa questão de que o meio ambiente ele não é perfumaria. E muitas vezes a administração acha que o meio ambiente é algo que pode ser relegado a um segundo plano. Até porque meio ambiente não dá voto. Né? Então, tudo que você faz para o meio ambiente não aparece tanto como uma construção ou qualquer outra coisa. Então, muitas vezes o meio ambiente ele é relegado a um segundo plano porque não dá voto, a administração tem um descaso porque custa caro você ter meios para preservar o meio ambiente, até porque a gente precisa entender que meio ambiente é preventivo e não paliativo. Não adianta tentar resolver depois que aconteceu. A gente precisa de políticas públicas de incentivo e a gente também precisa conscientizar a população. E o que a gente vê é falta de políticas públicas e falta de conscientização da população. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Ok, Ximene.